pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, a paz esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Nono dia da novena, clamando a libertação do medo. Eclesiástico, capítulo 2, de 7 ao 13. Eu sou João Batista e é com muito amor, com muita alegria que hoje nós estamos concluindo essa novena que o Senhor inspirou no meu coração diante de algumas realidades, para que a gente pudesse estar rezando com vocês. Como foi, né? E como tem sido maravilhoso essa novena. Depois vocês podem mandar os testemunhos daquilo que Deus realizou, pode gravar, pode escrever. Nós estamos hoje concluindo a novena, eu tenho certeza que muitas pessoas foram agraciadas pela cura e pela libertação do Senhor em suas vidas. Hoje nós vamos clamar a libertação. Eu deixei aqui para o final 3 situações que eu percebo que as pessoas vivem muito, e também vamos colocar aí uma 4ª situação, que é aquela que está no seu coração e que eu não contemplei aqui durante esses dias, tá bom? Então hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor pela libertação do medo da escuridão. Na verdade são 4, né? E você vai colocar aí um 5º pedido, né? Medo da escuridão, medo de animais, medo de lugar fechado e medo de acidente. Qual é a 5ª intenção? A 6ª, né? Às vezes tem outras situações de medo que eu não coloquei durante a novena. Você pode estar falando aí com o Senhor, pedindo a Ele a libertação. Hoje é o medo da escuridão, medo de animais, medo de lugar fechado e medo de acidente. Acidente de carro, né? Tem gente que fica paralisado dentro de casa com o carro na garagem, não tem coragem de dirigi-lo por medo de acidente. Então nós queremos pedir ao Senhor hoje que venha em nosso socorro nos libertar desses medos. Medo da escuridão, medo de animais, medo de lugar fechado e medo de acidente. Quando eu falo medo de animais, não fique achando graça não, viu? Tem gente que tem pânico, não é nem medo não, é pânico. Eu, por exemplo, não sou muito fã de ter que encontrar pelo caminho uma cobra. Então, eu peço ao Senhor sempre, protege, me guarde, escorpião. Então, animais assim não me agradam muito. Eu prefiro eles lá no cantinho deles e eu no meu. Não estou muito afim de encontrar eles, não. Agora tem gente que tem medo aí de barata, de sapo, né? Enfim, tantos outros medos que se tornam, na verdade, um pânico. Eu tenho uma amiga que ela vai ouvir a mensagem, com certeza ela tem medo de gato. Então, se eu for com ela em algum lugar que tem gato, ela vai embora, fica lá dentro do carro. Então, assim, é engraçado para quem está em volta? Parece um exagero? Parece. Mas somente a pessoa sabe o que realmente aquilo significa para ela. E aí um dia conversando com ela, por exemplo, ela foi me dizer que um dia, parece que colocaram ela num quarto e colocaram ali 2 gatos quando ela era criança, e aquilo foi algo traumático para ela. Então assim, a gente tem que respeitar aquilo que os outros sentem, né? Eu gosto de levar às vezes na esportiva, na brincadeira, mas eu sei o quanto isso é doloroso para quem sente. Então, nós não estamos aqui para julgar ou criticar ninguém. Nós estamos hoje para nos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele venha trazer a sua libertação. Eu tenho um amigo que ele tem um pânico com tudo que é ave. Então, se ele vai num lugar que tem algum passarinho solto, ele já fica de olho aberto, atento. Como que a gente vai explicar essas coisas? Eu prefiro não explicar, eu prefiro apenas rezar e pedir ao Senhor, traga a sua libertação, a sua cura, né? Então vamos à leitura. Preparei uma leitura muito bonita aqui em Eclesiástico, capítulo 2, de 7 a 13. Vamos refletir. O livro do Eclesiástico é maravilhoso, todo ele, né? Riquíssimo. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia. Vós não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele.
a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis ao Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis ao Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura, né? E eu poderia ir até o versículo 23, mas por questão de focar bastante no tema que foi proposto, eu quero trabalhar somente até o versículo 13. Inclusive, tem no coração o desejo de trazer para as palavras de esperança o livro de Eclesiástico completo. Mas vamos terminar lá as cartas, né, do Novo Testamento. Depois, quem sabe, a gente vem cá para Eclesiástico. É um livro fabuloso, maravilhoso demais. Muito atual, muito pro tempo de hoje, muito, enfim, muito direto ao nosso coração. Vamos lá, nós vamos clamar então a libertação do medo, de acidente, de lugar fechado, de escuridão, de animais. E nós vamos meditar a palavra e a partir dela vamos nos colocar na presença do Senhor. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele para que não caiais. Então, qual que é o segredo para não cair em nenhuma situação na nossa vida? Esperar em sua misericórdia e estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto de mim Ele está, mais forte eu sou. Isso é uma lógica. Quando nos afastamos de Deus, nós caímos, nós vacilamos, nós pecamos, nós ficamos abatidos, nós ficamos desanimados. Então, vós que temeis, aqui no sentido de respeito, de reverência para com Deus, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Eu vou grifar aqui na minha Bíblia, porque essa parte ainda não era grifado. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele, para que não caiais. Quer vencer o medo? Esteja cada vez mais perto de Deus. Ah, João, mas esse medo que eu carrego há tantos anos, eu não consigo vencê-lo. Continua perto de Deus e vai pedindo a Ele, dai-me a graça de vencer esse medo, para que esse medo não me prejudique, não faça mal ao meu coração. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Ou seja, confiar em Deus. Primeiro, nós ouvimos que é preciso esperar em sua misericórdia. Agora é preciso ter confiança. Esperar em Deus. Também ouvimos que não podemos nos afastar dele. E agora, tende confiança nele. Gente, aqui talvez está o grande segredo para vencer o medo. A confiança em Deus. É preciso trabalhar muito, muito, muito essa confiança em Deus, essa dependência de Deus, sabe? Esse se lançar em Deus. Eu preciso dele, eu dependo dele, a minha vida está em suas mãos. Quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu espero em Deus, me aproximo de Deus, mais eu sou capaz de vencer os medos que rondam a minha vida. Medo da escuridão, né? Se Deus é luz, como que eu vou vencer esse medo da escuridão? Confiando cada vez mais em Deus, me lançando cada vez mais em Deus. Se eu tenho medo de lugar fechado, medo de acidente, como que eu vou vencer esses medos? Confiando em Deus, fazendo a minha parte e confiando em Deus. Gente, não tem como vencer, por exemplo, medo de dirigir, se não for entrar no carro, dirigir confiando em quem? Em Deus. É perigoso? É. Mas a vida é um contrato de risco. A vida é sempre um perigo. Há pouco tempo atrás eu vi a reportagem, né, de um
uma casa no local assim muito improvável, e um carro, a rua terminava, né, e era um barranco, e logo lá embaixo tinha uma casa. E veio um carro em alta velocidade naquela casa, naquela rua, e ele não sabia que ali era o final da rua, não tinha uma placa, não tinha nada, e aquele carro passou direto e entrou no quarto, no segundo andar daquela casa, porque era mais ou menos o mesmo nível da rua. Aí eu te pergunto, como que a pessoa que mora naquele lugar imagina que um carro vai entrar no segundo andar da sua casa? João, o que você está querendo dizer com isso a respeito do acidente de carro? Não. Estou querendo dizer que nós não temos controle sobre a nossa vida, gente. Como que eu vou imaginar que no segundo andar de uma casa um carro meio maluco vai vir e vai entrar? Então a vida, ela é um risco. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós não estamos, daqui a um minuto nós não estamos, né? Então eu digo para você assim que aí aquele fato me chamou tanta atenção, a imagem, né? Como que um carro vai invadir? Graças a Deus não tinha ninguém no quarto, né? O carro ficou lá pendurado no segundo andar da casa. Com certeza algumas pessoas estão me ouvindo lembram dessa imagem, foi ano passado. Aí eu digo para você assim, a gente tem medos e medos. Até que ponto isso vai adiantar alguma coisa, ter tanto medo? O que eu estou querendo, aonde eu quero chegar? É preciso confiar em Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu preciso lançar o meu coração em Deus, porque coisas naturais podem acontecer, como coisas improváveis e incomuns podem acontecer. É muito triste isso acontecer, tragédias acontecerem, claro que sim, mas nós precisamos lançar a nossa confiança em Deus e deixar a nossa vida em suas mãos. Anos atrás aconteceu aquela tragédia, né, daquele voo da Chapecoense. Aí, eu não me lembro aqui se foram um ou se foram mais, eu sei que teve sobreviventes. Eu me lembro do goleiro lá que sobreviveu. Então, vamos dizer, acho que foram 3 sobreviventes, né, se eu não estou enganado. Mas o que eu quero dizer assim, uma tragédia daquela, o avião fica completamente destruído, o socorro demora a chegar, e de repente, no meio daquela tragédia, tem 2 ou 3 sobreviventes. Gente, como que nós vamos explicar um negócio desse? Eu não consigo explicar. Eu não consigo olhar para uma tragédia daquela e dar nenhuma explicação como sobreviveu pessoas ali. Mas eu consigo dizer para você que nós precisamos confiar em Deus, sabendo que a nossa vida está nas mãos dele. Nós não sabemos o que há de acontecer com a nossa vida, o amanhã, o depois, não. Mas nós precisamos confiar em Deus. Como explicar algo desse tipo? Recentemente, uma tragédia com um ônibus. Tinha 46 pessoas no ônibus, só um sobrevivente. Como que nós vamos explicar essas coisas? Não sei. Será que aquela pessoa tinha mais confiança que todos os outros? Eu também não sei te explicar isso. Eu sei te dizer que não adianta a gente ficar louco, desesperado. Ah, meu Deus, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque vai acontecer. Não, meu irmão, a nossa vida não está sob o nosso domínio, sob o nosso controle. A nossa vida está sob o controle de Deus. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento da nossa vida, aquilo que nós vamos ter que passar. Não adianta querer ficar fugindo, correndo. O que é preciso fazer é confiar em Deus, temer a Deus, buscar em Deus, porque somente Ele sabe o que há de acontecer pela nossa vida. Somente Ele. Vós que temeis o Senhor, olha que versículo 9, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Então, esperar nele. Então, nós ouvimos esperar em sua misericórdia, não nos afastar dele, ter confiança nele. Agora, esperar nele de novo. Espera nele. Para quê? Para que sua misericórdia vos seja fonte de alegria. É na misericórdia que nós confiamos, é nela que nós esperamos, porque nós não temos domínio, controle sobre a nossa vida. Vós que temei ao Senhor, amai-o. Agora a palavra já pede, amai-o. E vossos corações se encherão de luz. Quanto mais luz, olha só o medo aí da escuridão, Quanto mais luz, menos escuridão. Quanto mais a luz de Cristo em minha vida, mais o meu coração se encherá da sua luz. Agora esse versículo 11, eu sou apaixonado com ele. Considerai, meus filhos, gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi
confundido. E esse já está grifado aqui na minha Bíblia. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor não será jamais confundido. Então confia no Senhor e Ele vai te dar a graça de vencer todos os medos que você tem aí dentro do seu coração. A resposta é confiar de forma plena em Deus. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos, quem é aquele cuja oração foi desprezada? O autor sagrado vai nos levar a essa reflexão. Você acha que Deus não está ouvindo a sua prece? Você acha que Deus vai te abandonar depois de tanto tempo você ter sido fiel a Ele? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia, diz o versículo 13. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Gente, essa frase tem que ser escrita, anotada e colocada num lugar bem visível da nossa casa, da nossa vida. O Senhor é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Nós vamos ter medo de quê, gente? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus, somente em Deus. Estou falando para você que você tem que gostar dos animais que você tem medo não, viu? Passar a mão na cabecinha deles. Não é isso. Deixa eles lá no cantinho deles, igual eu disse lá no início. Eu tenho medo sim de cobra, mas é um medo que se eu ver ela passando ali, deixa ela embora e eu vou seguir meu caminho. Não é a fobia que quando eu ver ela eu vou desmaiar, não, misericórdia, né? Então, nós não estamos falando para ninguém começar a gostar, mas não deixar com que isso seja motivo de desespero, de pânico dentro de você. Não estou falando porque você agora vai fechar você no lugar, num quarto fechado e ficar aí dentro. Não, você tem medo, para que você vai fazer esse desafio também? Não é fazer isso. Mas se for preciso de entrar no elevador, entra no elevador com a fé em Deus, com confiança em Deus e vai até onde você precisa ir. Tem gente que anda, às vezes, que sobe 10 vãos de escadas, mas não entra no elevador. Por quê? Aonde está a sua confiança? João, mas se ele estragar, gente, é algo tão improvável, é algo tão difícil. Se acontecer também, eu já falei um dia, eu prefiro que não aconteça comigo, mas se acontecer, é capaz que eu vou deitar no chão lá e dormir e esperar o socorro chegar. Porque não adianta a gente querer, trazer a resposta, desesperar. Eu prefiro que não aconteça. Mas se acontecer, o que eu tenho que tentar fazer? Manter a calma, confiar em Deus, saber que daqui a pouco o socorro vai chegar, alguém vai vir em meu socorro, alguém vai me ajudar. É assim. Nós temos que tentar trabalhar isso. É fácil, né? Não. Como que eu vou vencer esse medo tão grande que eu tenho de pegar uma rodovia, por exemplo? Eu tenho um amigo que durante vários anos da sua vida ele não dirigia na rodovia. E fomos rezando com ele. E graças a Deus, hoje ele trabalha. Esse dia mesmo ele fez uma viagem, foi para longe, esse dia, foi viajar, ele foi longe, levar sua família. Ele venceu esse medo. É um dia após o outro, nós temos que encarar muitas das vezes. Aí eu lembro novamente, ontem ou antes de ontem eu até falei errado. Depois eu fui ouvir a mensagem e vi que eu tinha errado, né? Quando eu falei de Davi e Golias, eu falei que Golias encarou o seu desafio. Na verdade não era Golias, era Davi. Davi encarou Golias de frente e o venceu. Qual é o seu Golias hoje? Qual é a situação que se levanta contra você todos os dias? Como que Davi venceu Golias? Ele disse assim, olha, eu vou contra você em nome do meu Deus. Talvez essa seja a frase que tem que começar a dizer mais aí no seu dia a dia. Eu vou contra você, medo, com o meu Deus do meu lado. Eu não vou sozinho. Amados, espero demais ter ajudado vocês com essa novena. Hoje o tempo voou. Hoje eu não vi que chegamos aqui aos 20 minutos. Quando eu olhei lá no início, que eu tinha dito algumas palavras, eu tinha dado 5 minutos, eu falei, Jesus, o tempo passou tão rápido que eu nem vi. Então vamos concluir, 9º dia da novena, e vamos louvar muito a Deus pelo que Ele realizou no nosso meio. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que entre em meu coração, e no coração dessa pessoa por quem eu estou rezando. Diga o seu nome e o nome dessa pessoa por quem você está rezando. Que é o João Batista, Senhor. Olha para mim com sua misericórdia.
Que tua mão poderosa, Jesus, toque todas as experiências de vida que precisam ser curadas. Todos os medos que nós falamos aqui hoje e aqueles que nós não falamos, mas que estão no seu coração. Transformados na minha vida e na vida dessa pessoa, porque eu estou rezando. Senhor, que eu possa sentir sua presença tão forte, de forma tão verdadeira e autêntica na minha vida, que seja tirado de mim a insegurança, o medo e as perturbações psíquicas e emocionais. Senhor, eu creio no teu poder transformador e peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, liberta-me destes medos. Quais são os medos que você quer clamar a Deus a libertação? Lugar fechado, de animais, da escuridão. Quais são os medos? Se coloque na presença do Senhor, medo de acidente, mais algum medo que você carrega aí dentro que durante a novena não foi falado. Senhor, que libertastes os teus filhos de temores e angústias, olhai com bondade as minhas fraquezas. Eu creio, Senhor, que sois o Pai, e como filho eu peço. Liberta-me dos temores, do medo e das angústias que muitas vezes me assaltam. Sei que não devo ter medo, pois sei que estás comigo. Pai, por teu Filho Jesus, me defenda, me proteja e me ame. Pai, tirai do meu coração todo medo, pois eu creio, Senhor, que com tua presença eu serei suficientemente forte para enfrentar esses medos e para superá-los, e assim então te louvarei e exaltarei o teu nome. Liberta-me, Senhor, transforma-me, Senhor, cura-me, Senhor, encoraja-me, Senhor. Tua presença me basta, Pai. Isso eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos, como Deus é santo. Obrigado, Senhor, por essa novena e pelas curas e libertações que o Senhor realizou em nosso meio. Bom dia. Amém. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.